paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço primeiro a Deus a oportunidade de estar na casa dEle, falando com Ele, para a glória dEle, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu agradeço o convite da minha amiga Valéria, a igreja por me receber. Eu vou me identificar, primeiro, para quem não me conhece. Eu sou membro da Batista do Calvário há quase 30 anos. E eu faço já tenho uma caminhada, com o Senhor, graças a Deus. Participo de vários trabalhos missionários. E eu quero deixar, em primeiro lugar, que se você está aqui hoje, nesse momento, desligue de tudo que está lá fora. E adore ao Senhor, porque aqui é o lugar de adoração. Aqui não é um lugar para a gente se preocupar com a veste do irmão, com o comportamento do irmão, com o que o irmão tem ou não tem. Aqui é um lugar de adoração. Então, vamos realmente focar esse momento ao Senhor. Desde os louvores, que foi uma bênção, que já toca a nossa alma, vamos nos entregar, porque a palavra do Senhor diz que enquanto nós estamos o adorando, Ele trabalha pela nossa casa. E em nome de Jesus, enquanto você está aqui, Ele está guardando a sua entrada e a tua saída. Ele está guardando os teus. Ele está guardando as tuas sementes. Ele está guardando a sua família por inteiro. A sua herança, que é o melhor que Deus deu para nós. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses 4. E aí, quando todos tiverem achado, dê um sinalzinho aqui para mim. Em nome de Jesus, Filipenses 4. Logo depois aí de Efésios. E eu vou tratar, todos acharam, irmãos? Em nome de Jesus? Eu vou tratar do capítulo 4, versículo 4 ao 7 e versículo 9. O tema da campanha é quando Deus toca a mente. Amém? Que nós venhamos ser tocados nessa noite em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu vou começar com 4 perguntas após eu ler o texto bíblico, a boca do Senhor falando conosco. E eu vou deixar, aliás, antes mesmo de eu ler o texto, eu vou deixar para vocês 4 perguntas. Primeiro, onde está a sua alegria? Segundo, essa alegria se condiciona a algo específico? Terceiro, qual a fonte nós estamos buscando para encontrar essa alegria? E, por fim, onde nós depositamos e quais os frutos tem gerado em nós que nos traz uma verdadeira paz? 4 perguntas, vão meditando. E eu vou deixar o texto bíblico, a boca do Senhor falando, Alegrai-vos, é o capítulo 4, a partir do versículo 4 ao 7 e o versículo 9. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Meu Deus querido, nós entregamos, Senhor, todo o nosso entendimento ao Senhor. E antes mesmo, Pai, que nós falemos, o Senhor já conhece o nosso pensamento, conhece o nosso entendimento. E o Senhor disse que antes que as palavras viessem à nossa boca, o Senhor já as conhecia.
E nessa noite, como sua filha que sou, como filhos que somos, nós nos rendemos diante da tua majestade. E que o Senhor nos use, me use, para a glória do teu nome. E que tudo que seja feito aqui, ocorrido aqui, seja para a glória do teu nome. Senhor, recebe a minha oração nessa noite. Recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe o nosso louvor nessa noite. E enche a tua igreja da tua paz. E que haja aqui, Senhor, frutos da tua palavra. Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está a nossa alegria? A gente procura alegria em tantas coisas, né? A gente procura alegria numa vestimenta. A gente procura alegria num carro que a gente compra. A gente procura alegria na casa que a gente tem para morar. Nos filhos que nós geramos. No companheiro que nós temos. Né? A gente procura a alegria em todas as coisas. Sabido é que nós fomos feitos somente para um propósito. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Um Deus sobre todas as coisas. Mas também é interessante a gente trazer ao entendimento nessa noite que nós somos carne. E a carne, por muitas vezes, ela nos distrai, nos tira do caminho a qual o Senhor nos chamou. Um caminho de santidade. E dentro dessa santidade, o Senhor traz em nós o conhecimento da verdade da palavra dele, que vai gerar em nós a alegria a qual nós tanto buscamos e dependemos do Senhor para ter, mas infelizmente a gente se perde nos nossos desejos e a gente coloca alegria em coisas pequenas, em coisas específicas, que são só complementos. É importante a gente dizer que a nossa alegria, ela não pode ser como as coisas que a traça come e que muitas vezes a gente deixa para trás. Já viram quando você senta à mesa e aí a gente compra um peru na ceia de Natal? E todo mundo senta naquela mesa e todo mundo se maravilha, enche a boca, sente prazer naquele peru que está na mesa, mas se esquece que a melhor parte está ali, que é a família reunida, que é o que vai trazer a alegria para aquele lugar. Pequenas coisas que nos distraem do centro da vontade de Deus. E hoje, quando eu vinha para cá, quando eu estava orando, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque o tema é quando Deus toca a mente. E o Senhor falou para mim assim, filha amada, quantos têm a mente em mim? E aquela palavra ficou batendo na minha memória. E eu falava, Senhor, mas que palavra! E eu tentava trazer algo assim que trouxesse infinita alegria para os irmãos, que os irmãos saíssem daqui cheios de regozijo da presença do Senhor. E o Senhor falava para mim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o Senhor falava para mim, filha, eu sou a alegria. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o começo, o meio e fim. Fora de mim não há outro. O Senhor falava para mim, e o Senhor me deu essas perguntas para trazer para a igreja. Onde está a sua alegria? Sobre as coisas pequenas? Posto é que Deus, Ele vai além de tudo isso que a gente imagina. Ele está além de tudo que nós pensamos, sentimos ou imaginamos. Ele vai além das nossas vontades. Essa alegria que a gente sente e acha que sente, sempre se condiciona a alguma coisa. Mas a que nós condicionamos esses sentimentos? As emoções? As coisas específicas? Bem específicas. Pessoas específicas? Tentamos ditar nossas próprias regras em busca de encontrarmos felicidade. E aí, eu vou trazer uma diferenciação aqui de felicidade e alegria.
A felicidade, todo mundo fala assim, eu sou feliz. Mas os irmãos sabem o que é felicidade? Felicidade é um estado duradouro de espírito, mas ele depende de algo específico. Então, sabe, quando você compra um carro, estou feliz. Vou fazer uma viagem, estou feliz. Aquela felicidade é duradoura, mas ela está associada a algo específico que você fez. A alegria, ela é passageira, mas ela se dá por algo positivo. Meio em tantas lutas, ela vem. Sabe, quando a gente está passando por uma determinada situação na saúde, por exemplo, e aí você tem um diagnóstico que talvez para o seu entendimento não é bom. Aí você vai fazer um exame, o médico fala assim, olha, isso aqui não é muito bom não, mas poderia ter ocorrido ali. Você vai se alegrar de uma forma que o seu corpo não vai entender. Apesar de você estar doente, você recebeu algo novo para a sua vida e você vai carregar aquilo. A alegria, ela é passageira daquele momento. Porém, ela acontece de coisas que forjam em nós um caráter novo, forjam em nós um entendimento novo. Ela é interna, ela não depende do que você está vendo. Nós precisamos entender que Jesus, ele teve morte de cruz, e por isso que nós temos que exercer a fé que ele nos dá. Não depende do que nós temos. Não depende do que nós vivenciamos. Depende do que já foi feito. Já foi feito para nós. Essa alegria já foi garantida a nós. Através da palavra. Através da mudança de vida. Através do raciocínio em Cristo Jesus. Não nas nossas fraquezas humanas. Porque se nós olharmos, a gente foge dessa alegria. A gente sempre vai trazer algo específico para nós. Específico para aquilo seja o motivo da gente estar feliz. E isso é felicidade, não é alegria. A alegria não depende de coisas específicas. Ela pode passar até rapidamente, mas ela é positiva. Ela traz algo bom para nós, para a glória do Senhor. A principal fonte da alegria se manifesta quando entendemos que processos e propósitos maiores nessa pequena caminhada que a gente vive na Terra vai acontecer. Nós estamos aqui, cada um de nós, para um propósito específico. Um propósito que nos chama a servir o próprio Deus. Paulo, nessa carta, ele nos convida a viver a união em Deus, que é a verdadeira fonte. Esta fonte não seca, ela se renova a cada manhã e nos fortalece, nos provisiona por meio de Jesus Cristo. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Talvez você olhe para mim e fale assim, nossa, na vida dela vai tudo bem. Ela deve estar cheia de alegria. Só que só nós sabemos o que nós passamos diante do Senhor. Mas nós sabemos também que Ele nos condiciona e Ele nos leva a estar alegres diante dEle, entendendo que a nossa paz excede a todo entendimento. Então, não está tudo muito bem, ou está tudo muito ótimo, nós sabemos que há um Deus que zela pela nossa vida, zela pela nossa alegria, zela pela nossa saúde, zela pelos nossos interesses na terra. Porque o Senhor diz que a terra é dos dele. Satanás, muitas pessoas têm pregado aí, O mundo é do maligno, o mundo já... Mas o Senhor tem o melhor da terra para nós. O Senhor diz que aqui, enquanto estivermos aqui, os servos dele comerão o melhor da terra, porque nós confiamos e cremos nele. Nós sabemos quem ele é. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que ele é a nossa provisão. Ele é o nosso depósito. E esses depósitos, irmãos, precisam ser renovados. Por meio de quê? Oração, obediência, convicção,
perseverança todos os dias em Jesus. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Nossos depósitos não são sacrifícios, são relacionamentos. Nossos depósitos não são fé, é prática de fé. Nossos depósitos, ele excede a todo entendimento humano. Hoje, nessa noite, todos os dias das nossas vidas, nós somos chamados a expressar o que vivemos na presença de Deus. Irmãos, verdade é, não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, nós devemos estar ansiosos. Nosso Pai nos conhece, por isso nos adverte a descansar nele. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: frente a esse mundo aí tão caótico que nós estamos vivendo, esse mundo que as pessoas tentam, muitas vezes, se posicionar nessas questões relacionadas, né, informatização, né, as internets, os Instagrams da vida, a gente vê pessoas doentes, feridas. Nós estamos num setembro amarelo, né, de uma prevenção ao suicídio. E as pessoas vão para lá e está tudo muito lindo. E a gente vê pessoas totalmente mortas, que lá na frente está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas quando você vai para dentro das casas, as casas estão doentes. Os filhos estão doentes. E eu não falo isso só para o mundo, eu falo isso para nós que estamos na igreja, como pais, como filhos. Muitas vezes a gente dedica todo o nosso tempo aqui à casa do Senhor, mas a gente esquece de cuidar da nossa casa. Nós precisamos estar aqui, mas nós precisamos também cuidar da nossa casa. E o Senhor nos fala, o Senhor nos ensina isso. Então, frente a este mundo, onde a imagem e semelhança de Deus tem se tornado tão caótica, nós devemos deixar Deus tocar a nossa mente. Esse é o tempo. Nós precisamos entregar o nosso entendimento, o nosso conhecimento ao Senhor. Como a gente vai fazer isso? Por orações, por ações de graças, por intimidade em agradecer a Deus. Você tem agradecido a Deus? Você tem derramado a sua intimidade diante dele? Você tem confiado nele? Você tem chamado ele para conversar com você na sua casa, no silêncio do seu quarto, onde só ele te vê? Reconhecer Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cultivar gratidão, se perceber como homem, como mulher e aceitar a bênção de Deus frente a todas as mazelas que se apresentam para todos nós. Nós temos muitas lutas, nós temos muitas dificuldades, mas a gente precisa entender que Deus ouve e cuida das nossas necessidades. Pare e pense nessa noite. O que Deus tem feito para você, ou o que Deus já fez para você. Pare e reflita onde você quer estar, que tipo de pessoa você quer ser, que tipo de igreja você quer ser. Quando as pessoas lá de fora te olhar, vão falar que aquele ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor. Que testemunho você quer gerar? Você tem deixado Deus tocar o seu entendimento? Eu deixo essa pergunta para a igreja, porque uma mente tocada por Deus confia nos desígnios dele. Uma mente que coloca o pensamento em Cristo, coloca o reino em primeiro lugar. Uma mente que é tocada por Deus, ela vê se materializando nela a verdadeira alegria. E eu deixo para finalizar e falar de uma forma bem clara, que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida,
E a palavra do Senhor nos garante: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, a nossa mente se renova pelo poder da palavra. Você tem se renovado? É muito fácil a gente ir para o trabalho, né? Chegar lá no trabalho, ver as pessoas, em frente ao trabalho ter um comportamento, dentro de casa ter outro comportamento, na rua, aquilo que é bom para a gente ter um comportamento. Irmãos, cuidem-se para que não se percam no meio do caminho. Guardem a mente em Cristo, porque o adversário, ele tem tentado trabalhar na mente da igreja, na mente dos servos do Senhor. Vamos deixar de lado as nossas necessidades humanas, porque as necessidades o Senhor vai prover. Eu não prego aqui, nunca preguei em lugar nenhum que eu fui, que você não pode ter um carro, ter uma casa, ter um bem. Nunca preguei isso. Porque isso é mimo de Deus. A Bíblia fala que o melhor é para nós, o melhor é para os servos dele. Mas o mais importante é nós não perdermos a nossa dignidade em Cristo Jesus. Se examine hoje, se examine. Será que hoje eu estou ouvindo a voz do meu Pai? Será que a minha mente está sendo transformada pelo poder da palavra? Porque a gente vê isso muito acontecendo dentro da igreja. A gente vê muitas pessoas trabalhando na obra de Deus, evangelizando, mas dando um péssimo testemunho. Dentro da igreja, tudo bem, sou a melhor irmã, sou o melhor da igreja, eu arrumo, eu faço e aconteço. Mas às vezes é um péssimo vizinho, é um péssimo colega de trabalho. Às vezes dentro da igreja sentado fala do outro. Irmão, mente tocada por Cristo nasce de novo. Mente tocada por Cristo transforma pelo poder da palavra. O Senhor tira de nós tudo aquilo que a gente não precisa mais, porque nós entregamos a nossa vida a Ele. E no mais, tudo Ele vai fazer. Eu me converti aos 17 anos de idade, e eu me converto todos os dias. Eu lembro a primeira vez que eu me converti, e todo mundo riu. A minha família era crente, todo mundo ria de mim, todo mundo falava assim: isso aí vai ser crente, nunca vai ser crente. Uma menina levada dessa, que eu era um pau da breca. Mas o Senhor, aprove Ele me chamar, e todos os dias eu me transformo pelo poder dessa palavra. Vou citar a Valéria aqui, que a Valéria me conhece há bastante tempo. A Valéria sabe, me conhece como pessoa. Eu sempre falo que o que mais vale é o nosso testemunho. Se a gente ficar dentro da igreja, sendo apenas a religiosidade que cerca a igreja, nós nunca vamos alcançar a mente de Cristo. Então, se você quiser mudar a sua história, se você quer sentir, como o tema diz nessa noite, mentes tocadas, entrega o teu caminho ao Senhor. Transforma as suas ações. A começar da sua casa, a começar dos seus relacionamentos internos, a começar do seu próprio eu com Deus. Se entregue a Ele. Descanse nele. Reconheça Ele. Reconheça Ele como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Reconheça. Se incline a Ele. Ele vai fazer por você o que você não imagina. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Há 30 dias atrás, minha filha teve um acidente na ilha. E o menino veio ali na rua 14, uma rua assim, né, tranquila, a ilha tranquila. Em pleno final de semana, o rapaz veio, bateu no carro, nosso carro, deu perca total no carro. Empurrou o carro assim, minha menina parou uns meio metro do muro. E aí eu cheguei lá, olhei para ela, falei com ela assim: minha filha, você machucou? Ela falou: não, mamãe.
Não machuquei nada. Graças a Deus. E a palavra dela, eu fui ao rapaz, ele também não machucou. Eu falei, Senhor, que coisa linda o Senhor é. Meu ensinamento foi bom. Porque ela desceu do carro, ela foi no que causou mal para ela. E falou com ele, você machucou? Eu falei, Senhor, o Senhor é bom. E isso, há 2 meses atrás, a minha outra filha em Belo Horizonte, ia para um trabalho de escola com um primo. E o Senhor falou 2 dias antes, eu fecho a porta da morte na sua casa. Minha filha foi para ir no Jaba, que é um lugar que mexe com questões de engenharia eletrônica, eles mexem com motor de carro, na sexta-feira. E eu fui para o joelho, falei, Deus, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor é dono de tudo. E minha menina foi. Quando ela foi para entrar no carro, não tinha lugar para ela. O carro bateu 20 minutos depois. Um ficou paralítico, uma ficou surtada, quebrou do quadril para baixo. O meu sobrinho ficou 27 dias no CTI. E a minha menina, nem um fio de cabelo foi tocado. E eu falava, Senhor, será que é egoísmo meu? Pensar, olha, Deus poupou ela, mas não poupou eles. O Senhor falou, não, filha, não. Com eles eu tenho um propósito, com você eu tenho outro. Deus age com propósitos. Eu quero deixar nessa noite, não importa o que você esteja vivendo, não importa o caminho que você esteja passando, entrega o teu caminho ao Senhor e no mais, tudo Ele fará. Traga a sua mente de volta ao centro da vontade de Deus. Não é no muito falar, não é no muito cogitar, não é no muito apontar, é obedecer, porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você, oh, aleluia. E se Ele age, quem vai poder impedir? Ninguém. Então descansa sua mente, descansa, porque no Senhor nós podemos todas as coisas. É Ele que nos fortalece, em nome de Jesus. Louve a Deus, louve na sua casa, louve no seu trabalho, louve na sua mesa, sabe? Quando você senta na mesa com seus filhos, sabe? A questão, nada contra a informática, eu também não sou tão velha assim, né? E eu gosto também de informática, mas tudo bem, a gente precisa ter um tempo melhor com a nossa casa. Nós precisamos ter um tempo melhor com os nossos filhos. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Não é sentar só na cama, Deus abençoe minha casa, minha família, meus filhos. Não, Deus quer se relacionar com você. Se você não consegue isso, peça a Ele. Fale com Ele. Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. E conserta o que está torto. Porque o Senhor diz que o Senhor não aceita vaso remendado. Ele quebra e faz de novo. Mas vai ser do jeito que Ele quer, porque Deus é perfeito. Que nessa noite, nós, como igreja do Senhor, tenhamos a nossa mente tocada em Cristo Jesus. Amém?